Amém, meus queridos. Gostaria de fazer algum comentário a respeito do capítulo 8 de Romanos. Ele começa falando: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados e queridos, volto a bater na mesma tecla, até pela continuação do que nós comentamos ontem, a respeito de que a graça não nos isenta de obedecer aos mandamentos de Deus, porque os mandamentos, ele nos mostra o pecado, nos aponta o pecado. O mandamento não foi feito para salvação, o único que salva é Cristo Jesus, porque pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há uma grande confusão quando se fala de lei, quando se fala de mandamento, quando se fala das antigas leis, porque existiam as distinções da lei. Existe uma grande diferença entre lei de Moisés e mandamentos de Deus. Há uma grande diferença aí, amados. Quando falamos de lei, falamos de holocaustos, sacrifícios, de matança de animais, mas o mandamento, onde ele nos ensina, onde ele nos aponta o erro, onde ele diz: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não terás outros deuses diante de mim. Essa aí é o caráter de Deus que, através de Cristo, nos espelhamos. Amém? Porque quem ama o próximo não cobiça o que ele tem, quem ama o próximo não maltrata, não adultera, não pratica esses atos. E quando falamos de mandamento, é isso que o mandamento está dizendo. O que é pecado? Pecado é a transgressão do mandamento de Deus. E quando a gente vê os mandamentos, em cima deles existe adultério, não é só traição, por exemplo. Quando se fala de adultério, mas adultério é enganar minha esposa, é enganar meu esposo. Isso é adultério? Você pode adulterar até mesmo a palavra de Deus. Quando você diz Deus mandou dizer, quando Deus não mandou dizer, está escrito assim na palavra de Deus e não está escrito. Isso aí é adulterar as coisas de Deus. Você pode adulterar um documento, a sua conduta, o seu ministério. Há vários tipos de adultério. Então, diante daquilo que o Senhor nos mostrou, há uma imensidão de coisas. Cobiçar. A cobiça, ela é uma das grandes portas para o pecado consumado, porque você cobiça com os olhos, leva para o coração e você concretiza o ato da sua cobiça muitas vezes. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E quando eles falam que nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que anda com Cristo, segundo o texto, ela está dizendo assim, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Lá no versículo 7 do capítulo 8 de Romanos vai dizer, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aquele que está no Espírito, amado, ele se sujeita à vontade de Deus, porque ele lhe agrada fazer a vontade de Deus. E aonde está a vontade de Deus para as nossas vidas? Na sua palavra. A sua palavra nos mostra a sua vontade.
né? E isso eu estou simplesmente aqui falando apenas do mandamento, mas vai muito além disso. Vai muito além disso. Ontem eu ainda citei a história do jovem rico que achava porque guardava os mandamentos estava salvo. E quando ele se depara com a indagação de Jesus sobre a vida dele, ele fica triste e vai embora, porque ele achava que por guardar os mandamentos tinha salvação. Então não é bem assim. Se nós, se nós estamos no Espírito, temos alegria em obedecer à vontade de Deus. E a gente vai falar o seguinte, mais irmão, mais pastor, a gente faz de tudo para obedecer, a gente faz de tudo para servir ao Senhor. É óbvio, meu amado, como eu falei ontem, nós temos que lutar todos os dias no mundo espiritual para nos mantermos firmes. E essa é a aflição do cristão. A aflição do cristão é muitas vezes se deparar com aquilo que o próprio apóstolo Paulo falou, que ele dizia: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Imagine, amados, um homem como Paulo, plantador de igreja, um homem que servia a Deus, falar uma frase dessa, irmãos. Todos os dias, amados, todos os dias lutamos contra essa carne. Por isso que é impossível a lei nos salvar. É impossível. Eu vou fazer isso, vou guardar isso, vou fazer aquilo, vou obedecer aqui, vou obedecer tudo aqui porque eu vou me salvar. Não, peraí. Quando isso se torna um fardo, quando isso se torna uma obrigação em sua vida, tem alguma coisa errada. Porque quando a gente está no Espírito, a gente se alegra em fazer a vontade de Deus. É disso que o texto está falando. E ele vai falar lá no versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser velada. Sabe quando que vamos nos livrar? Sabe quando que nós vamos nos livrar das tentações da carne, dos pecados que estão de perto nos rodeiam? Quando Jesus voltar. E aí a palavra vai dizer que este corpo, esta matéria, este corpo que ele é corruptível, que ele se corrompe, que ele adoece, que ele quebra, esse corpo vai ser transformado num corpo glorioso, um corpo de glória. Somente aí, meus amados, estaremos livres totalmente das tentações da carne, do pecado. Mas até lá, querido, até lá nós temos que buscar a misericórdia. Eu sou livre em Cristo Jesus. Sem Cristo eu sou escravo. E lembrando que escravo, ele é aquele que está preso a algo. E se tu estás preso, ligado, mesclado com Cristo, a gente tem alegria de servir ao Senhor. Mas se você tem dificuldade de se libertar de alguma coisa que te incomoda, um pecado que vem te rodeando, peça força a Deus. E Ele vai ajudar você a se libertar. E Ele diz: se nós pecarmos, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu por cada um de nós. Amados, olha, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos
ele é tremendo. Ele é a nossa vida cristã toda, tá? Fala muito ao nosso coração. Então, eu poderia ficar aqui mais de 1 hora, comentando versículo por versículo, né? Tipo, capítulo 7, versículo 12. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Eu poderia mostrar aqui várias coisas, né, que nos levam que aquele que está em Cristo, ele se sujeita à lei de Deus, ao mandamento de Deus. Ele se sujeita a fazer a vontade de Deus, porque ele se agrada em agradar a Deus. Enfim, eu vou parar por aqui, já estamos com 10 minutos falando aí, e que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos fazer a oração da fé.